Nós temos ouvido na primeira leitura o profeta Amós. O profeta Amós é um profeta bastante duro nas suas palavras, que denuncia o pecado, a infidelidade do povo de Deus. Ontem mesmo ele dizia que as pessoas participavam das festas religiosas no templo, guardavam o sábado e outros dias santos lá do Antigo Testamento, mas não viam a hora que tudo aquilo acabasse para poderem voltar para as suas práticas desonestas. E por isso Deus se ausentaria, Deus esconderia o seu rosto, abandonaria o seu povo por algum tempo. Então, na primeira leitura de ontem, Deus dizia assim, pela boca do profeta Amós: eu enviarei fome e sede sobre a face da terra. Mas não será fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede da minha palavra. E as pessoas procurarão, porque estarão com fome e sede, estarão ávidas pela minha palavra e não encontrarão. Já que Deus é um incômodo para as pessoas, já que Deus atrapalha, como o profeta Amós dizia na primeira leitura de ontem, então Deus vai se retirar, Deus vai se ausentar. E o profeta Amós então fala: eis que virão dias, os homens vaguearão de um mar a outro, circulando do norte para o oriente em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. E agora, na leitura de hoje, vem a consolação, Depois de o profeta ter denunciado a infidelidade, ameaçado com castigo, a infidelidade, o pouco caso, a ingratidão do povo de Deus, agora vem em meio à tormenta o anúncio da paz, o anúncio da restauração. Então, na primeira leitura de hoje, Amós diz: assim diz o Senhor, naquele dia, reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros. Lá no Evangelho, nós vemos os apóstolos perguntando para Jesus quando seria o momento de ele reerguer a tenda de Davi em ruínas. É uma referência justamente a esse texto de Amós, a casa de Davi em ruínas, o reino de Davi que se tinha desfeito após a morte de Salomão. As 12 tribos se tinham dividido e depois se dispersaram. As tribos do norte, depois da invasão dos assírios, e a tribo de Judá no sul, depois do exílio da Babilônia. Então Deus prometendo que vai reunir novamente o seu povo e vai devolver para eles a terra. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra. Deus
que usa palavras tão duras pela boca do profeta Amós para censurar a infidelidade do seu povo e que promete ferir o seu povo, como um pai que educa os seus filhos com a vara. Então Deus também age assim com o seu povo para ensiná-lo, mas também manifesta o seu amor, a sua misericórdia. Ele derruba para depois reconstruir, para plantar de novo. E no Evangelho, a questão do jejum que os discípulos de João Batista fazem para os discípulos de Jesus, lembrando que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. André e João, provavelmente também Pedro e Tiago, irmãos de André e João, provavelmente eram também discípulos de João Batista, mas André e João com certeza. E eles deixam de seguir João Batista quando João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então havia uma certa proximidade, além do fato de Jesus e João Batista serem parentes, provavelmente primos. E os discípulos de João Batista, então, questionam os discípulos de Jesus, por que eles não jejuam? Se os discípulos dos fariseus e também os de João Batista jejuam. E a resposta de Jesus responde por meio de uma parábola, de uma alegoria. Os amigos do noivo não podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. A primeira leitura, falava do tempo messiânico, do tempo da reconstrução de Jerusalém, dizendo que eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão, plantarão vinhas e tomarão vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. A abundância é uma das características do tempo messiânico. Então, tomar vinho, comer pão em abundância. É por isso que Jesus diz, o noivo está com eles, que é o próprio Jesus. Deus que vem desposar a humanidade. E eles não devem estar de luto, ao contrário, devem se alegrar por estarem na presença de Jesus. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. É por isso que nós jejuamos, é por isso que nós fazemos penitência, mortificação. Primeiro, para expiarmos os nossos pecados passados. E depois também para evitarmos as quedas futuras. Jesus está presente entre nós, mas a sua presença não é como a presença dele entre os discípulos, é uma forma diferente de estar presente entre nós. Então nós jejuamos, aguardando a vinda gloriosa do Senhor, aguardando novos céus e nova terra, para apressar a vinda do Senhor, para nos prepararmos para ela, para nos unirmos
ao esposo quando ele vier, para estarmos preparados. Então, Jesus usa essas duas comparações do remendo. Jesus não veio fazer um remendo, ou do vinho novo em odres velhos, o vinho azeda, o odre arrebenta e se perde tudo. Jesus veio fazer uma nova criação. Ele veio fazer de nós novas criaturas, não um remendo. Nós nos revestimos de Cristo. Ou seja, ele veio nos dar uma vida nova, chamando-nos à conversão, e a partir da nossa conversão, com a penitência, com a mortificação, nós vamos preparando os nossos odres para que ele nos dê o vinho novo do amor, e assim nós sejamos novas criaturas e possamos nos unir a ele intimamente, assim como a noiva e o noivo se unem nas núpcias. Também nós queremos nos unir a Jesus no céu, e para isso já aqui na terra nós vamos buscando essa vida nova, essa obra da graça que vai nos transformando em novas criaturas. Então, a importância não só do jejum, mas de todo tipo de penitência, de mortificação, a própria oração, que vai nos purificando e nos preparando para esse encontro definitivo com o esposo. Peçamos à Virgem Maria, neste dia dedicado a ela, que o nosso coração seja morada digna do Espírito Santo, assim como dela, e que nós aprendamos dela a viver sempre mais unidos a Jesus. Amém.